Você sabe o que significa refratar? Olá, amigos! Reflexão, refração, dois temas muito recorrentes, no nosso dia a dia. Você está vendo essa imagem projetada aqui atrás na lousa, Nós temos um projetor. Então, essa luz atravessou uma lente e está projetando aqui atrás. A esse fenômeno nós chamamos de refração. Já quando você se olha no espelho, você está experimentando o fenômeno da reflexão, ok? Você está se vendo no espelho. Sendo você um objeto real, o que é que você está vendo lá do outro lado? Uma imagenzinha virtual. E aqui nós temos uma imagem projetada. Queria bater um papinho com vocês hoje acerca desse tema tão interessante, tão importante e tão bacana, que se chama refração da luz. Vamos aqui na lousa para a gente conversar um pouco? Quando se trata de estudar a refração da luz, estamos falando de mudança de meio, ok? A luz está experimentando uma mudança de meio. É muito importante salientar que aquele conceito que você às vezes cria quando você está estudando a primeira vez refração, de que refratar significa a luz sofrer desvio, esse conceito está um pouco equivocado, ok? Porque refratar implica necessariamente numa mudança de meio. Você já notou que quando a gente coloca, por exemplo, uma colherinha de acrílico dentro d'água, ela parece sumir? Por que que nós dizemos aquilo? Porque o acrílico e a água têm índices de refração muito parecidos. Por isso que nos dá aquela sensação de que a colher sumiu, tá? E existem substâncias que o índice é mais próximo ainda. E isso é usado, às vezes, até em pequenos truques, que se faz. E aí, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essas grandezas envolvidas no estudo da refração. A primeira delas, a definição de índice de refração de um meio. Aqui nós temos física, mas nós também temos matemática. A definição de índice de refração é a razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e a velocidade de propagação da luz no meio. Apenas para reforçar, por que que nós dizemos que o índice de refração do vácuo é 1? Amigos, porque o meio sendo vácuo seria o mesmo meio em cima e embaixo. A mesma velocidade, o índice seria 1. Vejam que, para facilitar, muitas questões trazem para a gente considerar o índice do ar como sendo igual a 1. Isso é uma aproximação para facilitar os cálculos. Antes de mais nada, sendo C uma constante, o que é que o índice e a velocidade de propagação serão? Serão grandezas inversamente proporcionais. Quando você ouvir lá aquela informaçãozinha, a luz vem do meio mais refringente para um meio menos refringente. O que é que ele está dizendo? Que eu estou indo de um meio com maior índice para um meio com menor índice. E o fato desse índice diminuir implica no aumento da velocidade. A luz vem do meio menos refringente para o meio mais refringente. O índice está aumentando. O que é que está acontecendo com a velocidade? Diminuindo. Ok? Lembre-se sempre que fazer análises com proporções é uma grande ferramenta. Quando estamos trabalhando com luz, estamos trabalhando com onda, ok? E a relação fundamental da ondulatória nos diz que a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Meus amigos, vocês notam que essa luz atravessou essa lente e as cores não perderam suas características? Ora, está tendo uma refração. Quando estamos falando de luz, falar de cor é falar de frequência. Portanto, olha que exemplo bacana. A luz atravessou um meio, projetou aqui e as cores foram mantidas. A frequência não muda na refração. Então, sendo a frequência constante, o que é que nós podemos dizer? Que a velocidade de propagação e o comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais. Bom, um cara chamado Snell fez alguns experimentos e chegou a essa relação de que o índice de refração e o seno do ângulo que a luz forma com a normal, elas são grandezas inversamente proporcionais. O que é que você acha da gente fazer um resumo do que a gente estava vendo? Mas antes, eu gostaria de salientar uma coisa.
Você lembra do gráfico da função seno? Aqui nós vamos trabalhar com ângulos entre 0 e 90 graus, os ângulos formados lá com a normal. Então nós vamos trabalhar com ângulos do primeiro quadrante. Você lembra que a função seno é uma função crescente no primeiro quadrante? O que é que isso quer dizer? Quando eu tenho um aumento no valor do ângulo para ângulos do primeiro quadrante, eu tenho um aumento no valor do seno. Ou seja, meus amigos, olha a implicação direitinha da nossa lei de Snell. Fazendo um resumo daquela brincadeira lá que a gente fez com todas as equações, o índice ele acaba sendo o vilão, porque ele é inversamente proporcional à velocidade. O índice é inversamente proporcional, a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda, por sua vez, tem um comportamento inverso ao do índice. E você lembra que a lei de Snell diz que o índice e o seno do ângulo formado com a normal eram inversamente proporcionais. Por que eu coloquei aquele asteriscozinho? Era interessante lembrar que a luz pode sofrer refração sem sofrer desvio. Basta que ela incida perpendicularmente à superfície de separação entre os meios. E uma coisa, o ângulo é medido com a normal. Não vá cair naquela arapuca de ver um raio incidindo perpendicularmente e você dizer que o ângulo de incidência é 90 graus. O ângulo é 0 grau, ok? Amigos, vejam que o índice é o vilão dessa proporção. Olha que interessante. Do meio 1 para o meio 2, eu estou experimentando uma redução nesse ângulo. Ora, se esse ângulo está diminuindo, em se tratando de ângulo do primeiro quadrante, está diminuindo o seno. Se está diminuindo o seno, todas aquelas grandezas que têm o mesmo comportamento proporcional dela vão acompanhar. Diminuiu o ângulo, diminuiu o seno, diminuiu a velocidade, diminuiu o comprimento de onda, aumentou o índice de refração. Então, ninguém vê o índice de refração aumentar ou diminuir. Você vê o que é que aconteceu com o ângulo, meu amigo. Esse ângulo é alterno interno com esse, tudo bem? E daqui para cá, está havendo um aumento no ângulo. Aumentou o ângulo, aumentou o seno, aumentou a velocidade, aumentou o lambda, diminuiu o índice. Não se vê o que acontece com o índice, a gente vê o que é que acontece com o ângulo, portanto, com o seno do ângulo. E eu queria te convidar para a gente fazer uma leiturazinha, sempre lembrando, esses slides são disponibilizados lá na descrição do vídeo. Você vai lá no cantinho direito, aperta naquela setinha, vai aparecer um link para você baixar esses slides. E como esse equilíbrio de luz é complicado, viu, gente? E para ter um equilíbrio entre a iluminação na minha pessoa, a iluminação com o projetor, o que é que facilita muito quando você vai ver o vídeo? Se você tiver com o brilho do celular mais lá no máximo possível. Então, celular descarregando não é legal, o brilho é reduzido. Então, para que tudo fique mais tranquilo, não esqueça de baixar os slides para você acompanhar e você ter para você, né? E você sempre também deixar o brilho do seu celular lá próximo do máximo. Tranquilo? Vejamos essa questão que foi do próprio Enem. Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, amigos, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta a razão entre os senos do raio incidente refratado, a importância de uma leitura bem feita, cara. A razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo refratado é 1,4, ok? Isso foi dado na questão. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior do que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Amigos, o ângulo de incidência nesse teste é fixo, então o seno do ângulo de incidência também será fixo. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou um valor de 1,9. Poxa, o que é que houve? O mesmo ângulo de incidência foi feito no teste, porém, essa razão agora deu 1,9. Amigos, nesse problema de refração,
esse produto aqui, 1,4 vezes seno de R, tem que dar seno de I, que é uma constante. Ou seja, se um desses termos aumentar, o outro tem que diminuir. Opa, esse 1,4 passou para 1,9. Como esse produto aqui tem que ser o mesmo, se um dos termos aumentou, o outro tem que diminuir. Amigos, o que é que significa diminuir o seno? Significa diminuir o ângulo. E o que é que significa diminuir o ângulo com a normal? Que o raio está se aproximando da normal. Portanto, aproximou-se da normal a superfície de separação. Trabalhar com refração é muito mais fácil do que o que você pode imaginar. Agora, sempre é importante você destacar os acessórios inerentes a esse assunto. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.